Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral, onde abordamos temas relacionados à doutrina espírita. Estou aqui com os meus irmãos Guilardo Bezerra, Cristina Albuquerque, que junto comigo, Alexandre Santos, somos os apresentadores deste programa. Damos o bom dia a todos vocês e bom dia para os meus amigos. Bom dia, Cristina. Bom dia, Guilardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilardo. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos os nossos irmãos de caminhada que vão estar aí conosco no programa de hoje. E é uma alegria muito grande com esse sol que está brilhando lá fora, né? Já uma energia muito boa, distribuindo para todo o planeta Terra, principalmente aqui para a nossa cidade do Sol. Então, vamos lá com muita energia no dia de hoje para esse trabalho dessa manhã. Bom dia, Cristina. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavares. Muito obrigado por mais uma oportunidade, né? Esse compromisso que ele nos faz estar aqui toda quarta-feira, né, Alexandre e Cristina, com muita alegria, estudando a doutrina, aprendendo um pouco mais, para que a gente possa voltar um pouquinho melhor do que o que a gente veio, né? E é isso, né? E passou rapidinho, né? Que velocidade, né? Já estamos de volta, né? E é isso aí, Alexandre. Vamos conversar. Vamos trabalhar. É isso aí, meu amigo. E vocês dois diretamente de Natal e eu hoje aqui diretamente de Brasília, Distrito Federal. E sem mais delongas, para a gente dar seguimento ao programa, vamos logo passar a palavra para o irmão, eu acho, não me lembro mais se é Cristina ou se é Guilardo, Cristina, que vai fazer a leitura preparatória. A leitura de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. São palavras de Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E Emmanuel faz a seguinte reflexão. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existe fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatórias, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam das fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatórias. E ainda, em tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera:
mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. E com a função da vida é renovar. Para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, uma belíssima mensagem para iniciarmos essa manhã, onde o título é Transformação e nos convida a essa reflexão. E ele coloca aqui que as diversas religiões, as situações, desde que nós nos entendemos, descreve diversas situações para a vida após o desencarne do corpo. Cada religião trata da sua forma e diz uma coisa diferente para cada um daqueles que seguem. Na maioria das vezes, ou pelo menos as religiões cristãs que a gente conhece, mais próximas, para uns vai ter pena eterna, para outros chegará o dia do juízo final, onde serão salvos aqueles que cumpriram a missão e reprovados, aqueles que não cumpriram. E haverá também um arrebatamento para aqueles que em vida já se mostrarem na luz. Mas nós sabemos, através do Espiritismo, que as coisas não acontecem bem dessa forma que foi colocada para nós. Como ele mesmo diz aqui, não existe uma receita de como você vai encarnar, desencarnar e como vai ser sua vida do outro lado. Cada um constrói uma vida diferente, uma situação diferente, conforme as suas próprias conquistas, conforme o seu próprio desenvolvimento na Terra. O que ele fez quando estava do lado de cá, quais foram as suas ações, quais foram os seus esforços no sentido do perdão, da caridade, no sentido da transformação, Porque todos nós recebemos os ensinamentos e viemos aqui, e aqui estamos para a prova. E a prova é esse momento da transformação. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vou colocar em prática. E ele coloca muito, muito claro para nós que nunca ninguém vai poder dizer absolutamente o que acontece no desencarne de um ou de outro, porque cada um vai ter uma situação diferente. Viveu de uma forma, tem sua forma própria de vida, tem sua própria de desencarne, e também de se encontrar no mundo espiritual, Então, ele coloca isso aqui bem claro para nós, mas também coloca que todos aqueles que receberem as puras verdades do Cristo e guardar com otimismo e confiança, não dormiremos, quer dizer, não estaremos para sempre no escuro. A verdade chega para nós, ilumina o nosso coração, a nossa mente e nos coloca no caminho da transformação. Ele não promete, como algumas religiões, um sofrimento inesgotável, está condenado ao fogo do inferno. Ele nos mostra que haverá uma transformação. Nem todos nós, como a doutrina espírita fala do umbral, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vou direto para o umbral, fulano vai para o umbral, e já se condena encarnado a essa situação. Mas ele mesmo diz que nem todos nós vamos passar pela situação, pelo umbral, nem todos nós vamos ficar perdidos, desencontrados, tontos no caminho, nem todos vamos passar por momentos de inconsciência, e nem todos serão arrebatados rapidamente de um lugar para outro. Cada um, ao seu passo, a sua construção, terá o seu momento. Dizendo e
aqui afirmando que não haverá, que ninguém vai estacionar para sempre em lugar nenhum. Haverá uma constante transformação, porque a morte do corpo não significa que acabou, significa um crescimento espiritual. Então, o texto de hoje nos mostra, né, nos dá essa informação e essa reflexão sobre que estamos sempre no processo de transformação, muitas vezes do lado de lá, outras vezes do lado de cá. Em momentos lá, outros aqui, mas em constante transformação. É isso, meus irmãos? Isso mesmo, minha irmã Cristina. Cristina, só para complementar um pouquinho o que você falou, né? Muitos de nós, na doutrina espírita, trocamos o inferno pelo umbral. E isso é um erro grave. Porque o umbral não é o inferno não existe, na verdade. O umbral é passagem, é um estágio de passagem para que você, né, naquele momento ali, muitos ali, né, ainda na confusão, né, muitos ali ainda sofrendo aquela perturbação que todos nós passamos por ela, uns mais tempo, outros menos tempo. Então umbral definitivamente não é inferno, tá? E lá não é um lugar onde tem demônios, não. São espíritos que estão ali, inclusive tem muitos espíritos ali trabalhando bastante para tentar, né, despertar alguns que ainda estão, vamos dizer assim, sofrendo ali. E agora nosso amigo Guilardo vai fazer a nossa prece. Exatamente. E como você falou, Alexandre, o umbral, ali não tem demônios, né? Tem espíritos em transformação, né? Como disse Cristina muito bem, que leitura espetacular. Por isso que a gente diz, né, Cristina, que a doutrina espírita é uma doutrina que liberta, né? Isso. Fé raciocinada. Um texto desse já esclarece tantas coisas, né? Isso. E, como o mestre muito bem resumiu, né? A cada um de acordo com suas obras. Com suas obras. Exatamente, né? Então, Alexandre, é isso aí. Vamos fazer a nossa prece. Me lembrando principalmente de você, Alexandre, que você está aí em Brasília, né? Nesse ambiente carregado, onde os interesses coletivos são dirigidos, mas muitos estão aí para os interesses particulares, né? Então, vamos tentar nos desligar um pouco dos problemas da vida, dos problemas do dia de hoje, das preocupações e apreensões do dia de hoje. Vamos tentar entrar em conexão com o nosso Mestre Jesus, né? E assim tentar um momento de paz, né? E nesse momento de paz, de tranquilidade, de despreocupação, de isolamento do mundo material, a gente possa dizer: meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim, humilde, sobre mim, eu que não existo senão pela vossa vontade, um raio de divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem, e que eu tenha aversão ao mal, que, animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vontade, à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam, e para vós devem voltar. Dai-me o amor do trabalho, que é o dever de todos sobre a terra, e com auxílio do achorte que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam o meu adiantamento nesta vida e nas próximas, né? Que assim seja. Que assim seja, meu irmão Guilardo Bezerra. E agora, como de praxe, para a gente não iniciar o trabalho sem uma orientação do nosso divino Mestre Jesus, nós vamos aqui, né, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, a lição retirada do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais
tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. É o suficiente para a gente poder iniciar, né? As orientações de Jesus, nesse caso, são muito claras, né? Quando a gente for fazer o bem aos outros, às outras pessoas, às outras criaturas que ladeiam com a gente no mundo, a experiência da encarnação, ou, né, quando a gente fizer o bem no mundo espiritual, de onde nós somos e para onde voltaremos, né, que a gente não alarde, não alardeie, que a gente não busque com isso recompensas dos outros, para que os outros reconheçam a gente como pessoas boas, como fazem os hipócritas, do jeito que diz o próprio Mestre de Jesus, né? Então, a lição é clara: fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem alarde, fazer o bem sem precisar estar fazendo propaganda sobre isso. E aí a gente vê nas redes sociais hoje esse fenômeno acontecer, né? A pessoa faz o bem, aí joga lá nas redes sociais para ser reverenciado, para ganhar curtidas, para ganhar compartilhamentos, tudo aquilo que as pessoas buscam nas redes sociais, né? E a lição é a mesma, né? Inclusive nesses ambientes, né? Nos ambientes virtuais. A gente não precisa estar fazendo bem aos outros para querer louros aqui na Terra. Porque naturalmente a recompensa nos vem no lugar certo, que é no mundo espiritual. É como diz Hilardo, lembrando a lição de Jesus aqui, né? A cada um segundo as suas obras. Mas o bem não é para ser reconhecido no mundo como uma pessoa boa, maravilhosa, não. A gente faz o bem, né, para que a gente ajude na obra de Deus, e assim a gente é recompensado, não tenha nem dúvida disso, porque Deus nos recompensa pelo bem que fazemos. Só finalizando, lembrar de uma lição que o próprio Chico Xavier nos traz, né? O bem que nós fazemos em qualquer parte vira o nosso melhor advogado no mundo espiritual. É ele que vai nos defender das agruras da vida. Então vamos lá, né, minha amiga Cristina? E Alexandre, só para complementar um pouquinho o que você falou, para dizer, né, que o bem sem ostentação, ele quer dizer também, Jesus, que o bem ele tem que ser feito tem que ser uma coisa feita tão naturalmente, como é a nossa obrigação, uma coisa tão natural como respirar, talvez, né? Você faz sem perceber, sem ninguém ver, não é? E quando ele diz, né, quando ele cura aí o leproso, né, que ele diz que ele não conte a ninguém, mas vai se apresentar aos doutores da lei. Mas por que ele diz isso? Se ele pede ao mesmo tempo para não contar a ninguém? É porque ele precisa ser reintegrado à sociedade. E só os doutores da lei é quem pode dar aquela autorização para que ele volte, né? Porque o leproso ele era excomungado, né? Ele teria que viver. Então, por isso que ele vai, mas não diga a eles o que foi, quer dizer, porque é uma coisa que a gente tem que fazer naturalmente, como respirar, né? Fazer o bem. Verdade, meu amigo. Vamos lá, então, para o nosso tema de hoje, né, minha amiga Cristina? Se você puder fazer a leitura. Então, nós estamos estudando o capítulo 7, que fala sobre o socorro espiritual. E como nós vimos no encontro passado, nós estamos em plena atividade mediúnica, né? O espírito se fazendo a comunicação
e o dialogador, o atendente, que é Raul Silva. E ele demonstrou estar muito bravo, estar muito revoltado com a situação, a própria consciência o acusa de muitas coisas, e a gente falou sobre tudo isso no encontro passado, e finalizamos no momento em que ele coloca uma situação, né? Vou só repetir aqui para a gente passar para o momento seguinte. Sobre o sábio comando do dirigente espiritual Clementino, falou o doutrinador Raul Silva, né? Que o doutrinador é o que a gente chama de dialogador, com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tanta inflexão de generosidade fraternal que o hóspede, quer dizer, o Libório, não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava um luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar? Findo 1 minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente. Nós paramos aqui e vamos recomeçar hoje com a prece que Raul fez, orientado por Clementino. E a prece diz o seguinte: Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos nesse instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolentes para com o Senhor. Mas rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que de certo encaminhas ao nosso coração, qual se fora uma ovelha que torna ao aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos, sela-nos os lábios, para lhe não perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma, para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as cháguas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o caso não te preside às determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas mãos são fios da vida em tuas mãos. Ajunta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recusados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. Pense nas belíssimas palavras que eu vou deixar dessa prece, que eu vou deixar para vocês comentarem, porque... Minha amiga Cristina, essa prece, ela é uma lição. Ele está nos ensinando como nós devemos tratar os irmãos que chegam nas reuniões mediúnicas. Isso mesmo. Como nós devemos nos reportar a ele. É uma lição, isso aí é um ensinamento, é uma prece que ensina, né? É uma prece que ensina, uma prece maravilhosa, quando ele fala que todos somos endividados para com Deus, né? Isso é uma verdade muito grande e me fez lembrar, sabe o quê? Nosso lar. Né? Quando, por exemplo, André Luiz, né, ele deixa o hospital espiritual onde ele está sendo tratado, né, logo depois que é resgatado do umbral, e ele não tem para onde ir, né? Ele não tem uma casa para ir, ele não. Aí o que é que acontece? A mãe, aliás, o Lísias, né, que era o enfermeiro que cuidava dele, chama ele para ficar na casa dele. E lá ele tem uma conversa muito interessante com a mãe de Lísias. E o que é que a mãe de Lísias
naquele momento. Eles começam a falar sobre lembrança do passado e tal, e ele vai e pergunta a ela se ela lembra do passado dela integralmente. Ela diz que não, que Deus, para nos proteger, ele não nos deixa lembrar de tudo do passado. Então, o que é que ela disse para ele? Que ela e o esposo procuraram um lugar lá em nosso lar, buscando ajuda, justamente para querer saber um pouco mais sobre o passado deles. E os técnicos do mundo espiritual fizeram alguns passes magnéticos neles dois e concederam a eles conhecer o passado deles até os últimos 300 anos. E eles indaga dela por que só os 300 anos. Ela diz para ele que, segundo a informação deles, não era prudente que eles conhecessem o restante dos 300 anos para trás, porque eles não suportariam. Isso só para a gente saber, né, o tamanho da nossa dívida que todos nós temos para com a lei de Deus. Porque é uma caminhada evolutiva. Isso quer dizer que a gente lá atrás teve em condições em que a gente fazia muito mal uns aos outros, sem nem pestanejar. E a gente foi acumulando dívidas ao longo disso. E quando um irmão chega numa reunião mediúnica nessas condições de desequilíbrio, como o Libório chegou, é necessário ter essa compreensão de que é um grande devedor da lei de Deus, que está desequilibrado, que precisa de ajuda. E esse é um trabalho de caridade que a gente faz. Então, Cristina e Guilardo, imagine, você desencarnado, cheio de problema, né, querendo ser ajudado, é levado a uma reunião mediúnica dessa, consegue a ligação mediúnica fluídica com o médium, e quando começa a falar, aí vem o doutrinador e diz: bora, meu irmão, suba aí, vai embora, siga com eles aí que estão do seu lado e tal. Não quer nem saber da sua história, né? Não tem um tempo para ouvi-lo, né? Aí você, ao invés de fazer o bem, você está desequilibrando mais a pessoa. Guilherme, meu amigo, com você. Exatamente, Cristina. E a gente vê, Alexandre, quando as pessoas estão imbuídas realmente do desejo de fazer o bem, de ajudar, como é, né? Olha o pedido que ele faz, né? Auxilia-nos para que ele, o doente, né, não nos encontre proferindo o teu nome em vão, para que ele se sinta realmente ali, para ser auxiliado, e que as pessoas que estão ali têm realmente o interesse nele, do espírito dele, de ajudá-lo, de compreendê-lo, de acolhê-lo, não é? E depois de uma prece maravilhosa dessa, como o Alexandre falou, né, que é um roteiro de como a gente deve ter numa reunião mediúnica, de como a gente deve se comportar, e como nos diz no Evangelho, né, de fazer o bem, né, de se olhar sem ostentação, se olhar... Está todo mundo ali concentrado, compenetrado, jogando fluidos, né, raios, mentes e ondas, como dizia lá no início, para que ele precisa, Alexandre, Cristina, ouvinte, sentir essa onda, esse momento de que tem pessoas preocupadas com ele, querendo realmente ajudá-lo. E depois de uma prece dessa, é impossível não derrubar qualquer barreira. Né? É verdade. Isso mesmo. E eu achei assim, muito, muito interessante, porque lá, quando ele começa com a comunicação com o Libório está muito acuado diante da situação, e ele coloca, o que é isso aqui? É um tribunal? Eu estou sendo julgado? Quem são vocês? Quem são? Então, ele está... A própria consciência o acusa de tantas coisas, de que ele fez e que a gente sabe que ele fez, que já foi descrito aqui, que ele se sente acuado. Mas no momento da prece, o Raul se coloca numa situação de endividado que todos nós somos. Então, e se colocou igual, você errou, meu irmão, mas nós também erramos, e nos colocamos diante de Deus, de infinita bondade. Ou seja, só interrompendo, desculpe, aqui não tem nenhum santo, né? Aqui não tem nenhum santo, então estamos todos buscando o mesmo caminho, nós só estamos numa posição um pouquinho melhor, queremos lhe ajudar, e como você bem colocou, ele precisava desse envolvimento, dessa energia de amor, de caridade, de disposição para quebrar
os grilhões da raiva, da revolta, do desespero que ele se encontrava. Então, ele precisava estar envolvido, mergulhado no amor, na atenção realmente, para que ele se sentisse. E veja qual é a reação dele após a prece, quando termina a prece. O visitante chorava. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul coloca a mão, né, a mão direita radiosa do dirigente espiritual, o dirigente coloca em Raul e afigura-nos aureolado de intensa luz. E continua: ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores do nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. E no momento que ele se sentiu, que ele baixou a guarda, né, que ele compreendeu que ali teria um atendimento, que ali ele seria realmente compreendido, então o irmão Clementino coloca essa situação aí, que eles vão trazer uma tela, né, uma tela mental para que o irmão possa ver. E isso a gente vê muito nas reuniões mediúnicas, apesar da gente não ver, porque não somos videntes, né, não conseguimos ver, mas a gente, quando faz essa rogativa, essa apresentação, o espírito vê diante de si o que se passou com ele, o que ele fez, se foi causador, se foi vítima, não é isso, Alexandre? Minha irmã Cristina, primeira coisa que eu queria comentar aqui são as primeiras lições que ele traz aí, ó, quando ele diz que o visitante chorava, que via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Então, olha, definitivamente é importante a gente saber que o que a gente fala para as pessoas, como a gente se refere às pessoas, isso vem carregado de energia. Essa energia, ela pode ser uma energia boa ou ela pode ser uma energia ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, Cristina. É muito importante a gente ter esse cuidado e observar. O problema é que na hora da raiva, né, a pessoa fala sem se controlar, sem ter o mínimo de controle, porque está dominado pela raiva. Por isso que é bom também, quando tem raiva, sabe aquela velha lição dos nossos avós, dos nossos pais, que diz: conta até 10 antes de falar alguma coisa quando tiver com raiva. Isso é muito importante porque a gente para um pouquinho, a poeira desce e a gente não profere palavras que vão machucar as pessoas. Então, as palavras machucam, Alexandre, muito. Como um soco. É como um soco. Ela é eivada de energia. Então, numa reunião mediúnica, é muito importante saber o que falar. Essa pessoa que está no papel de dialogador necessariamente é um médium deve ser, né, um médium com uma extraordinária capacidade de intuição, de receber intuições e perceber essas intuições. Veja que em nenhum momento o dirigente espiritual deixa de dar assistência a Raul Silva, que é o dialogador. Ele está inspirando ele o tempo inteiro para que as palavras saiam da maneira mais correta possível para o trabalho que está sendo realizado. Então, ele está sendo inspirado. Nem todas aquelas palavras da prece de Raul Silva era dele mesmo. Na verdade, ele recebeu ali muita intuição por parte do dirigente. Então, veja só. Aí a segunda parte que eu queria comentar, Cristina, é essa tela que ele fala aí para a gente, ó. O irmão Clementino fez breve sinal e um dos assessores... Então, veja só, numa reunião mediúnica, tem muito espírito trabalhando ali.
Isso. Muito. Veja que tem assessores, espíritos que ficam ali assessorando, trazendo coisas que são necessárias, como essa tela aí, ó. Então, o irmão Clementino fez um breve sinal e um dos assessores de nosso plano que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima. Então, essas são as impressões de André Luiz, né? Ele tá pegando as impressões para depois escrever para a Terra, né? Para nós. É, quando ele diz do nosso plano, do plano deles, né? Lá, espiritual. Isso. E aí, no próximo slide, a gente vai ver qual a importância dessa tela, né, Aguilar? Isso mesmo. Mas eu gostaria só de comentar também, Alexandre, o seguinte, né? Que neste trabalho nós já estamos percebendo a utilização de 2 equipamentos. O primeiro foi o psicoscópio, né? O segundo, agora, esta tela, que mais na frente ele vai falar que é retangular, né? A peça retangular, o que nos faz pensar, Alexandre, muito hoje, né? Porque na época que o livro foi lançado, na época de 40, por aí, era difícil as pessoas da época imaginarem, mas hoje, para a gente, fica mais fácil com essas televisões que a gente tem. É mesmo que está vendo essas televisões retangulares de tamanho grande. Quer dizer, é mais um aparelho do mundo espiritual que é utilizado. Então, a gente não tem ideia, né, realmente, das coisas que são utilizadas ali. A gente pensa que não tem nada, né? Mas tem aparelho de limpeza, tem isso, tem tudo, uma série de coisas, né? Tem. Exatamente. Inclusive, Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, tem um capítulo que ele trata só sobre o laboratório do mundo espiritual. Muitos equipamentos que são utilizados, né? Eu coloquei um frisozinho amarelo aí para que a gente possa identificar a tela, porque às vezes, de repente, a gente olha e não percebe. Perfeito, Cristina. Então, vamos lá. Pode falar, Alexandre. Eu vou fazer a leitura aqui, tá? O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho. Ou seja, Alexandre, só um... Não tinha o controle remoto ainda, né? Mas aí daí vai ter. É verdade. E ajustou o projetor de imagem. É verdade. Uma chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante, veja só, controlado por ele, né? Disse ao comunicante, lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória. Veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Então, aí vem, ó, de imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a. E desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo. A pobre sente-se morrer. A dispneia martiriza-a e o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo. Declara-se receosa da solidão, de vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros com que
você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena via pública, imanta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados, com os quais se afina, entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira, você volta estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso. Depois da louca folia, a fadiga surge insopitável. Abre o gás e senta-se, sim, a fadiga desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência porque as emanações tóxicas lhe cadaverizaram o coração, deve ser. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério como simples suicida. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado: "Oh, esta é a verdade, a verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe." E aí eu vou deixar para vocês aí comentarem, tá? Pô, olha só que história, né? Depois da prece, ele estava sensibilizado. E depois dele ver toda a história dele passar diante dele numa tela mental, ele não haveria como negar. E ele sabe agora exatamente que não pode se esconder, que essa é a pura verdade dos acontecimentos. Quer dizer, enquanto filho, e num período carnavalesco, onde todo mundo corria para a folia, a mãe doente em casa pediu a ele que ficasse, porque eu estava com medo, como uma criança. Aí, se eu passar mal e se eu piorar, quem vai me socorrer? Você é meu único filho. E ele tapeou a mãe: "Vou ali só comprar o seu remédio e volto já." 4 dias se passaram. E ainda roubou ela, viu? Levou as únicas economias, né, que ela tinha, e caiu na farra, sem dó nem piedade, foi encontrar os amigos. 4 dias depois volta, cansado, encontra a mãe nessa situação, né, que outras pessoas já estão atendendo. E vai procurar um lugar para descansar, né, a fadiga do corpo cansado dos 4 dias de folia, e ele mesmo abre o gás, mas o cansaço é tão grande que ali ele encosta a cabeça por alguns minutos e acaba desfalecendo. E o gás, né, que é uma substância tóxica, que a gente sabe que não pode permanecer no ambiente por muito tempo, respirando o gás de cozinha, simplesmente ele morreu, foi vítima das suas próprias faltas, das suas próprias falhas. É um suicídio que ele não premeditou, inconsciente, né? Mas um suicídio. E agora, uma dupla culpa: ter abandonado a mãe e enfrentar as consequências de um suicídio que ele não planejou. Não é isso, Guilherme? Exatamente, Alexandre, e a gente vê nesse caso, né, por que foi preciso que ele revisse essas cenas, né, Alexandre? Porque ele não lembrava, ele estava tão atormentado
que ele não lembrava ele sofria, mas não sabia tanto por que sofria, né? Assim, mas foi preciso se mostrar esse momento. Eu me lembro de, talvez, André Luiz, o que não deve ter sentido, né? Que parece muito um pouco com a vida de André Luiz, né? Inclusive o final, né? Que foi considerado um suicídio involuntário. E Alexandre chama atenção também o caso dele, para que a gente observe, né? Quantas e quantas vezes, às vezes, a gente não está para sair, um filho, alguém, para uma festa, para uma farra, né? E o carro dá um problema na hora de sair, acontece um imprevisto, e a pessoa fica se lamentando. E o Libório, ele demonstra todo o seu egoísmo, né? Que passar sua satisfação própria, o que ele foi capaz de fazer. E o que, Alexandre, uma atitude de egoísmo impensada é capaz de ocasionar. O que aconteceu, né? A espiritualidade, né? Talvez a mãe dele teve essa piora até para que retê-lo em casa. Quem sabe já tentando evitar esse suicídio involuntário dele. E quando ele não liga para nada, só se preocupa com ele em usufruir. Passa 4 noites e 3 dias no mundo, na orgia, na farra, só se divertindo, nem se lembrando da pobre da mãe. E quando ele chega em casa, né, tão cansado, tão extenuado, ele se dirige para tomar um banho, liga o gás para esquentar a água. Mas ele está tão cansado que ele desmaia, né? E ali ocorre o suicídio involuntário e todas as suas complicações decorrentes, né? Por conta de quê, né, Alexandre? De uma simples atitude impensada, uma atitude de egoísmo, né? O cara não pensado é deixar a mãe doente para ir se divertir. Como é que a pessoa consegue se divertir? O egoísmo é tamanho, né? Como é que a pessoa consegue se divertir, Alexandre, Cristina, ouvinte, sabendo que sua mãe está em casa sozinha, doente, né? Mas, morrendo, né? E uma noite ainda é admissível. Umas horas lá fora ainda é admissível. Mas 3 dias? E 4 noites. Né? Lembrando que é carnaval, né? E o carnaval para o egoísta, né? Como disse Guilardo, a benção, o céu para ele ali, né? Ele tá ali. Mas olha só, chama a atenção também, além de tudo que vocês falaram aí e muito bem, chama muita atenção a extraordinária mediunidade intuitiva de Raul Sibir. Incrível, porque veja que ele não é vidente, ele não está vendo o que está passando naquela tela. Mas, né, com toda certeza, o dirigente espiritual que está lá com a destra na cabeça dele está repassando intuitivamente para ele toda aquela imagem que está sendo retratada ali na frente do doente, né? Do doente espiritual. Então, veja aí como é importante, como é fundamental os médios de intuição. Porque, às vezes, a gente dá mais valor à mediunidade mais ostensiva, né? Aquela mediunidade que aparece mais, como uma psicofonia, uma psicografia. Mas a gente costuma dar menos importância para os médios intuitivos, mas eles são fundamentais. Raul Silva aí nessa reunião, se não fosse ele, né, esse processo todo aí, né, é claro que com a ajuda do mundo espiritual, esse processo todo aí seria muito mais truncado. Viu, Alexandre? E só para concluir, a gente vê por que foi necessário fazê-lo reviver esses momentos. Para massacrá-lo, para torturá-lo? Não. É porque depois da prece, ele já estava apto a receber essas informações e, a partir daí, ele perceber, como Cristina falou na abertura, né, iniciar a sua transformação. Ele já estava pronto para receber essas imagens e perceber o tamanho do trabalho que ele iria ter daí para frente em sua transformação moral para corrigir todos os erros do passado, né? É verdade, meu amigo. E continuando aqui, viu, Cristina? Nós temos aqui, ó. Sim, diga, minha amiga, quer falar? Sim, não, pode continuar. Que aqui o encerramento da comunicação com ele, né? Isso, perfeitamente. Aí ele diz aqui, ó, acalme-se, recomendou Raul, compadecido. Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com os seus olhos de carne, e sua genitora de outras esferas lhe estende os braços amorosos e santificantes. O comunicante, vencido, caiu em lágrimas.
Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Libório, em fundo processo de transformação, olha a transformação aí, afastou-se, tornando Eugênia à disposição normal. Então, esse é o fechamento, né? E porque a tela, olha só, e porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sob a nossa admiração? Aquele aparelho, informou Aulus Gentil, é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade, tem um retornozinho aí no som de alguém. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então, veja só, Cristina e Guilardo, ele aí está explicando para a gente que é uma tela de ectoplasma, tá? O ectoplasma é um fluido muito importante nas reuniões mediúnicas, porque ele favorece esse tipo de atividade, né? Projetar as coisas. E veja, as imagens, elas vêm de onde? Né? Elas vêm da cabeça dele, da cabeça de Libório, né? É da cabeça dele que vem todas aquelas... Ali é uma projeção do que sai da mente dele, né? É uma coisa extraordinária, é uma coisa muito interessante da gente observar, né, Guilardo, Cristina? Exatamente, Alexandre. E sai da cabeça dele através da intervenção dos presentes, né? Que essa mentalização de colocar fluidos para ele, eles conseguem extrair essas imagens, porque ele mesmo estava esquecido, né? Nem ele mesmo lembrava, mas elas estavam lá gravadas. Aí eu me lembrei, eu gostaria também de só fazer um comentário a respeito desse aparelho ectoplásmico, né? Que é o seguinte, Chico Xavier, em 71, no Pinga Fogo, ele fez uma previsão, né, de que no futuro a televisão iria evoluir tanto que, sem querer, a gente ia conseguir sintonizar o mundo espiritual. Então, hoje nós já temos a TV de plasma. Só falta chegar na de ectoplasma, né, gente? Tá bem pertinho, só falta o ec. E outra coisa, viu, Guilardo? Veja que ele diz pra gente que esse ectoplasma está sendo doado pelos presentes na reunião. Então, veja só, na reunião mediúnica tem sempre aqueles que dizem, eu não tenho mediunidade, mas fica aqui, meu amigo, na assistência. Não sabe essa pessoa o quanto está colaborando para a reunião. São esses os doadores desse ectoplasma, sem nem perceber. Aí, às vezes, termina a reunião e, rapaz, é como se eu tivesse sem energia. Tô com sono, me deu um sono danado. Claro, passou a reunião inteira doando fluido, né? Cristina. São esses que estão fazendo o bem sem a mão esquerda ver o que a direita está fazendo, né? Eles estão fazendo o bem sem ser percebido. Sem nem ele mesmo perceber, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, seguindo, ele diz, evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário com forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contemplava os reflexos da mente de si mesmo, à maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Mas, se estamos à frente de um condensador de forças, considerei precisamente concluir o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. E o assistente confirmou. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física,
Por isso mesmo, Silva, que é Raul, né, e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina de serviço funcione tão harmoniosamente quanto possível. Isso que a Alexandria acabou de colocar para nós, né, que eles estão ali reunidos no mesmo sentido, no mesmo pensamento, para ajudar aquele irmão. Então, o mecanismo está funcionando e tem energia, né, forneceu energia suficiente para que o processo pudesse se concluir. Aí continua aqui, pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalente a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente a atividade dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Levava-nos a assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou um olhar discreto, como a pedir silêncio e atenção. E aqui termina, né, essa parte do processo, né, do livro, é o capítulo 7, e no próximo a gente já vai ver um outro assunto, que é uma continuação, um outro tipo de atendimento que vai ser feito nessa casa espírita. Perfeitamente, minha irmã. E pelo que ele diz aí, né, Alexandre, a gente pode perceber, né, que a participação da equipe, como uma equipe, né, todo mundo consciente da sua responsabilidade e imbuído do desejo de ajudar, é possível que essas imagens sejam transmitidas até em 8K, né? Ele deve ter visto aí em 8K, tudo tranquilo, tudo. Meu Deus do céu. Tão grande era a assistência e a vontade de ajudar das pessoas que estavam Isso. ali. É isso aí, e meu olha amigo. como ele diz aqui, pessoas que exteriorizam sentimentos envenenados, nascidos nas viciações de variadas espécies, perturbam a atividade dessa natureza. Então, é muito... Elas borram a imagem. Isso, e é muito importante, então, que tenhamos, nós que participamos de reuniões mediúnicas, todos os que participam, tenham esse compromisso muito sério com a espiritualidade e consigo mesmo, de ter uma mente equilibrada, os pensamentos, cuidar das suas viciações, principalmente na semana, nos dias que antecedem os trabalhos, porque quanto nós podemos obstruir se levarmos nossa mente carregada de problemas e de vícios para lá, e quanto podemos construir se colaborar, se estivermos num padrão que possamos chegar a uma harmonia na reunião. É isso aí, minha irmã. E nós chegamos ao fim do nosso programa e vamos já passar a palavra para a Cristina de novo, para ela fazer a prece final, né? Mas vou falar daqueles que estiveram conosco hoje, né, Alexandre? Que a gente ainda deu um bom dia para eles, né? Sim, claro. Cristina. Esteve conosco Maria Helena, deu bom dia, meus irmãos. Maria do Socorro Costa, bom dia a todos. Bom dia, Socorro. Hoje vou colocar o nome lá do seu cunhado, que vai fazer a cirurgia lá nos livros, e vamos fazer as nossas rogativas, as nossas preces por ele. E vai ficar tudo bem, minha irmã. Hilda Tenório, nossa Hilda, né? Bom dia a todos. Francisco Paulo, meu querido, dá bom dia a todos nós. Magna Márcia, Jorge Costa, Anderson Laíris, Rilá, todos que estiveram conosco, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aí. É muito importante para nós a presença de todos vocês. E chegando aos finalzinhos do nosso programa, vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao nosso bom Deus. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores, e que possamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por todas as oportunidades que nos permite, pelo dia de hoje, por todos os dias que já caminhamos e por todos os dias que ainda vamos estar aqui. Pedir forças, compreensão e paciência para
convivermos com aquelas pessoas mais difíceis, com aqueles que se aproximam de nós. Pedir a Deus que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem. E rogar também por todos aqueles que sofrem a dor do corpo e da alma, aqueles que passam pelo que a Bíblia e o Evangelho descreve como um ranger de dentes. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa acolher o seu momento, iluminar a mente e o coração de todos esses nossos irmãos que passam por essa situação, lhe dando forças para vencer a sua prova. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com a graça de Deus, e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Já, já, viu? Não sai daí, não. Já, já. Valeu, pessoal. Até quarta. Se Deus... Valeu, Até quarta.